E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo está sendo patrocinado pelo meu almoço. Eu comi correndo aqui para poder falar com vocês. E vamos falar sobre a CPI do Covid, o que anda acontecendo e tal. É engraçado porque, tipo, no dia do depoimento do Nelson Taik, eu fiz umas marcações igual eu fiz com o Mandetta, e eu tenho um vídeo de pelo menos uns 40 minutos para falar para vocês o que aconteceu, porque tem muita informação ali sobre a qual eu quero dar pitaco, tem muita coisa que eu quero falar. Mas depois do Fábio da Secom a coisa descarrilhou, né? E aí cada vez está mais fácil a gente entender quais são as reais intenções do que anda acontecendo nessa CPI. Tem muito pouca informação e fica evidenciado, assim, não só quais são as reais intenções de cada lado, mas o quanto a gente votou nos senadores bem despreparados e bem incompetentes, assim, para fazer aquilo que eles precisam fazer. É que eles não estão ali para ser competentes, essa que é a verdade. Desde do Queiroga, passando pelo Fábio da Secom e agora com o Ernesto Araújo, que foi o mais engraçado de todos eles. Engraçado no sentido de patético mesmo. O que acontece? Você consegue pegar 6, 8, 10 horas de depoimento e reduzir em 15 minutos. Não só porque o depoente está disposto a mentir, ele está disposto a pegar 2 a 4 anos de cadeia sem problema nenhum, mas porque você vê que os senadores eles são incompetentes mesmo, porque eles fazem uma bancada de senadores com um objetivo em comum e eles não conseguem planejar um questionário. Eles não conseguem, por exemplo, antes do depoente chegar lá, falar, olha, esse depoente ele participou em todas essas instâncias, em todas essas incidências, em todas essas fases da pandemia. Então, como somos X senadores, cada um vai fazer perguntas pertinentes, específicas a cada isso. Nós temos várias perguntas preparadas para que toda a estadia, toda a passagem desse cara, ela seja questionada. Não, os senadores, os nossos senadores, esses caras que ganham a grana que eles ganham, eles não estão preparados para isso. Eles têm o tempo deles, eles usam os 15 minutos distribuídos de forma que 14 minutos e meio seja palanque. Eu estou falando para o meu público, eu estou falando para os meus recortes, para eu aparecer no Instagram do jeito que eu quero, para eu aparecer no YouTube do jeito que eu quero, para eu aparecer num canal de TV do jeito que eu quero, para eu aparecer num programa de rádio do jeito que eu quero. Eu falo 15 minutos dando porrada, fazendo uma baita de mensuração, e aí eu faço 3 perguntas burras. O único que não faz pergunta burra é o primeiro a perguntar, porque o primeiro a perguntar, ele pergunta a pergunta pela primeira vez, e os outros senadores que vêm depois, eles todos fazem pergunta burra. Por quê? Porque eles perguntam exatamente aquilo que já foi perguntado, porque eles não se conversam antes. E aí você fala, Fausto, mas não é ético que eles conversem antes e que eles preparem um monte de perguntas. Ora, se você tem 15 senadores, faça 15 perguntas. Você, sozinho, um senador. Se eu sou o 1/30 de senadores, eu vou fazer 30 perguntas que abranjam toda a estadia daquele depoente, toda a participação desse depoente na história da pandemia. Então eu vou pegar Ernesto Araújo e vou fazer pelo menos 30 perguntas que contemplem toda a estadia dele como ministro das Relações Exteriores. E aí eu vou ver o que é que os meus colegas vão perguntar, e eu vou ver se eu me sinto contemplado pelas respostas das perguntas que eles fizeram. E aí eu vou perguntar alguma coisa que não tem entrado em questão ainda, porque eu quero saber sobre a participação dele na pandemia numa vasta extensão de coisas. Mas como os nossos senadores eles são desqualificados, despreparados, inocentes, e como eles querem ali usar aquele espaço de palanque, e eles querem lucro, eles querem lucrar em capital político, o que eles querem ali é capital político, eles repetem as mesmas perguntas, e é engraçado, porque é como se cada um... É como se no programa da Xuxa, vocês são novos demais para saber disso, mas é como se você tivesse que dizer alguma coisa e você vai repetir aquela coisa, como todo mundo já disse aquela coisa, então você coloca mais energia, né? Então o primeiro fala, você concorda ou não concorda com a postura do presidente? O segundo fala, você concorda ou não concorda com a postura do presidente? Aí o terceiro bate na mesa, né? Me responda, você concorda ou não concorda com a postura do presidente? E aí assim, é uma quinta série gritante ali falando, porque é uns caras que não têm competência para extrair informação de quem está sendo entrevistado. Quando o cara não quer responder, ele se recusa a responder, ou ele mente, ok, mas você não precisa dessa performance espalhafatosa para repetir um monte de perguntas e desperdiçar a oportunidade de descobrir um monte de coisa, né? Querem uma frustração pessoal? Não tem o Danilo Gentili? Danilo Gentili apareceu
com um ataque alérgico, dizendo assim: é nesses momentos que a gente sente que a gente não é nada e a gente agradece, aí tem fé. Quando você vê o Danilo Gentili se submetendo a parecer alérgico, agradecendo a Deus por ser sobrevivido, é porque você já sabe quais são as intenções dele também. Sempre se questione por que é que uma pessoa fala pra você aquilo que ela fala. Mas o Danilo Gentili não tem nada a ver com esse vídeo. Bom, aí eu estava conversando com uma aluna minha hoje a respeito das performances ali, e é como se você pegasse 8 ou 10 horas de depoimento e conseguisse aglutinar ali, reduzir aquilo para uns 15 minutos de entrevista. E aí quando eu falei assim do Queiroga, do Fábio e do Ernesto Araújo, que foi a mais patética de todas as figuras, eu consegui traçar um paralelo que eu quero compartilhar com vocês. Eu falei assim para minha aluna, sabe, lembra na quinta série? Quando a gente estava na quinta série, tinha o grupo dos alfas e tinha o grupo dos betas, tinha aqueles caras que se achavam valentões, mandavam, e tinha aquele grupo que ficava mais suprimido ali, mais no canto, e obedecia a hierarquia. Imagina que um determinado grupo dessa quinta série, de repente pega um beta para Cristo e começa a fazer bullying, e começa a colocar apelido, e começa a judiar, e vai lá e de repente manda o cara, desafia o cara a fazer alguma coisa bem besta, bem estúpida, do tipo, injeta urina aí na sua veia para ver o que dá. Pelo amor de Deus, não vão fazer isso, senão vocês vão morrer. E aí, de tanto encher o saco, exercendo essa suposta força e influência que eles têm, o meu jogo lagou, ele deve deslogar daqui a pouco. Exercendo, então, essa suposta influência que eles têm, eles vão lá e eles conseguem fazer com que a pessoa injete isso. E aí o que acontece? Um óbito na sala. Aí o que acontece depois que tem um óbito na sala? Aparece... professor, inspetor, diretor, pai, mãe, tia, avó, policial, delegado. Vira uma bagunça a sala de aula. Por quê? Porque, afinal de contas, teve uma morte de um aluno ali, né? De comportamento estúpido, de um bando de alfas que não tinha ideia do que estava acontecendo. E que fizeram isso por mero retardo mesmo. E aí, os professores, o diretor, o pai, a mãe, o delegado, a polícia falam assim: você fez isso? Vocês faziam parte de um grupo que ficava judiando? Não, jamais judiei de ninguém, não, senhor. Mas tem um vídeo aqui, ó, você xingando o cara do monte de nome. Não, nunca xinguei, não, senhor. Então, mas tem um outro vídeo aqui, ó, postado numa outra rede social, de você com uma seringa e mijando dentro da seringa e dando pra ele. Você não tem vergonha de ter feito esse negócio? Nunca fiz isso daí, não, senhor. Não, escuta, mas você está aqui como testemunha. Se você mentir, você pode pegar 2 a 4 anos de cadeia. O senhor fez um juramento aqui. Não, eu fiz o juramento, eu estou falando a verdade. Eu nunca me envolvi com esse negócio aí de fazer bullying e de levar a criança a óbito, não, senhor. Pô, mas você está mentindo. Não estou, não, senhor. Então, Queiroga, Fábio, Ernesto Araújo, eles são assim. Nunca falei isso da China. Aí vai lá e dá play num vídeo em que o cara fala da China. Veja bem, quando eu falo de comunavírus, eu não estou falando que comuna é comunista. Não, senhor. Quando eu falo comunavírus, eu não estou dizendo que o vírus é chinês, não, senhor. E quando eu falei que o Estado era totalitário e que eles queriam conquistar o mundo, veja bem, eu não falei isso. Eu estava só citando a interpretação de um autor com o qual, aliás, eu não concordo. Você pode escutar isso daí, você vai ver que não sou eu, não, senhor. E é muito engraçado, porque esse grupo do bullying, esse grupo do alfa, ele se mantinha forte fazendo bullying, praticando bullying, contando essas mentiras. E agora eles estão dizendo que eles jamais contaram essas mentiras. Então, supostamente, o que dava força para que você tivesse essa postura, né, honrada de batalhador pela pátria, de anticomunista, o que fazia você ter essa imagem era você se comportar de maneira truculenta,
afrontadora, confrontadora contra os comunistas, dizendo que determinadas pessoas eram demônios, que determinadas pessoas eram do mal, que determinados países eram totalitários, que determinadas vacinas eram venenos e que determinados vírus eram fabricados. Toda a sua truculência, ela vinha disso. E de repente, nunca falei isso daí não, senhor. Isso daí foi uma interpretação de um autor clássico que eu estava lendo naquele momento em que eu fiz a live. Se você assistir de novo, você vai ver que eu nunca falei isso daí não, senhor. Não, mas você era ministro das Relações Exteriores. Por que você não falou com o embaixador? Por quê? Porque você xingou ele no Twitter e ele não queria falar com você. Não, nunca xinguei embaixador no Twitter, não, senhor. Eu só me posicionei quando ele falou lá que o presidente estava sendo preconceituoso e eu achei isso um absurdo. E por que você não foi lá e falou para ele? Por que você postou na rede social a sua resposta? Nunca postei nada, não, senhor. Ou seja, Ernesto Araújo, ele é o gordo que faz bullying. Desculpa, isso não é gordofobia. Eu tô mostrando para vocês que ele é aquele gordo tonto. Tudo bem você ser gordo, mas ser tonto, aquele moleque que apanha em casa, que sofre bullying de todo mundo, e porque ele é burro da época que tinha repetência de ano, ele tinha 3, 4 anos mais velho do que os alunos da série que ele estava com a idade de primeiro, segundo ano e estava na 5ª série ainda, e ele se sentia tão burro e tão inferior e tão menosprezado que ele começava a bater nos outros, e aí quando ele é pego na chincha, ele fala: nunca falar mal de chinês, sempre prezei pelo bom convívio. Então, aí a gente tem um problema sério. Para quem ele está mentindo? Ele está mentindo para a CPI, e aí ele está disposto a pegar 2 a 4 anos de cadeia, e depois ele vai continuar falando as merdas que ele sempre falava. Ou durante todo esse tempo ele mentiu para os bolsominions. Por quê? Porque o bolsominion, ele é enfeitiçado por uma aura em que o Bolsonaro, ele não está falando besteira sozinho. O Bolsonaro, ele é apoiado pelo Olavo de Carvalho, ele é apoiado pelos Bolsomini, pelos 3 filhos do Bolsonaro, ele é apoiado pela Sarah Winter, ele é apoiado por Joyce Hasselman, ele é apoiado por Fábio, da Secom, ele é apoiado por Pazuello. Então, o governo do Bolsonaro, ele não fala sozinho, não é só o Bolsonaro sozinho, ele não é o governo. É todo um grupo ideológico que faz você acreditar que a realidade é uma determinada coisa. E essa CPI, ela foi feita para destruir a imagem do Bolsonaro, eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Você fala: Fausto, você tem que parar de ser burro, porque essa CPI com Renan Calheiros, ela só foi feita para destruir o Bolsonaro. Eu não tenho a menor dúvida que ela foi feita para ser feita para destruir o Bolsonaro. Mas os senadores, dentro dos parâmetros da lei, eles podem dizer que eles estão fazendo uma CPI para destruir o Bolsonaro? Não, eles não podem. E aí o que eles fazem? Vamos fazer uma CPI para descobrir a verdade sobre o Covid. A gente quer saber tudo o que aconteceu durante esse tempo de pandemia que nós tivemos até agora, porque a gente quer saber por que a gente tem tantos mortos. Ou seja, com o objetivo de destruir o Bolsonaro, uma comissão parlamentar de inquérito se cria e ela começa a questionar as verdades, e ela começa a buscar fatos, desenterrar tweets, desenterrar falas, desenterrar comportamentos, desenterrar decisões, e aí chama o presidente da Pfizer, chama ministros da saúde para que todos eles deem depoimentos criteriosos e mostrem que eles não têm participações na decisão, que a Pfizer tentou vender, que os ministérios da saúde aconselharam comprar, que os ministros da saúde pediram para que determinadas práticas fossem adotadas e pediram para que determinadas outras práticas fossem abandonadas, e a gente sabe que o governo não fez isso. O governo, ele seguiu um padrão de comportamento do tipo: toma cloroquina, não fica em casa, não usa máscara que faz mal, não toma vacina que faz mal. Só que tem provas de tudo isso, e a hora que você sumou nesses caras lá, a hora que você chama esses caras para depor, o que o cara faz? Ele Ernesto Araújo. Isso vai ser uma expressão que eu vou usar pro resto da minha vida quando alguém pagar de louco e não tiver coragem de dizer que fez cagada. Então, eu sou tóxico em mob, acho que é um dos maiores defeitos que eu tenho na minha vida, assim. Não que eu não tenha um monte de outros, mas eu sou extremamente tóxico. Só que quando a Blizzard, ela vai lá e me silencia, e me suspende, me bane, e ela fala: olha, você está silenciado, você está suspenso, você está permanentemente banido na sua conta, porque você foi tóxico, eu falo: desculpa. Quando eu estou sob pressão, eu sou outra pessoa, e eu errei e eu peço desculpas por isso.
Agora, Ernesto Araujar é você mandar um e-mail para a Blizzard e falar assim: eu nunca fiz isso não. E aí a Blizzard me manda os logs dizendo assim: olha, em tal partida, em tal dia, você falou pro cara que ele precisava melhorar muito para conseguir ser burro um dia. Porque ele era tão estúpido que eu não sei como é que ele conseguiu instalar o jogo. Você falou isso pro cara? Falei. E eu falei. Agora, Ernesto Araujara fala assim: nunca falei isso daí não. Eu jogar e xingar no chat? Eu só chamava os caras de abençoado no chat. Eu só fazia elogio à performance dos caras. Isso é Ernesto Araujar. E eu vou usar essa expressão pro resto da minha vida. Só que o Ernesto Araújo, ele não tá sozinho nisso. Então, a gente teve o Queiroga que esteve disposto a mentir como testemunha, foi pego na mentira, foi contestado com provas, com argumentos, com posts, com coisas que ele havia dito e que ele havia publicado. Depois a gente teve o Fábio da Secom também, com vídeo de YouTube, com vídeo de Instagram, com post no Twitter, sendo usado para desmentir as mentiras que ele estava contando na comissão parlamentar, na CPI. E o Ernesto Araújo a mesma coisa. Falando, nunca fiz isso, mas tem post, você falou isso daqui, a embaixada da China ela se posicionou nessa forma. Nunca fiz isso, não senhor. É engraçado, porque então você vê que a CPI para destruir o Bolsonaro, ela tá levando um monte de gente, e essa informação eu acho que ela é extremamente preciosa. Ou seja, quando você diz que, Fausto, você é tonto de achar que a CPI vai dar em alguma coisa, eu não acho que essa CPI vai dar em alguma coisa. Depois da Lava Jato, eu não acredito que esses caras serão punidos. Todas essas pessoas, eu duvido que elas fiquem presas por mais de 2 ou 4 anos. Elas serão presas por 2 a 4 anos, porque elas mentiram como testemunhas numa CPI, mas elas não pagarão pelo crime que elas cometeram. Eu tenho certeza absoluta que alguma coisa vai acontecer, né? Algum plot twist aí vai acontecer em que elas misteriosamente serão inocentadas e elas viverão a vida delas tranquilamente. O Queiroga com a vida de quem vendeu um hospital, o outro com as 2 empresas dele lá, cada um com a sua carreira brilhante, e todo mundo será protegido. Não tenho dúvida nenhuma disso. Só que a consequência disso, a consequência da pandemia que eu queria, eu já estou tendo, que é a verdade cristalina e transparente. Não para... porque assim, uma coisa é Bolsonaro na eleição, ele vai acreditar em qualquer coisa que ele queira. Petista na eleição também é a mesma burrice. O cara que acredita que o Bolsonaro é o salvador da pátria e vai salvar o Brasil dos comunistas, e que o Lula é a saída do fascismo e do autoritarismo, eles são 2 lados da mesma moeda burra. Eles são 2 lados da mesma moeda estúpida. Então, uma coisa é, na eleição, você esperar a racionalidade das pessoas. Elas não serão racionais, elas não serão inteligentes. Elas não agirão de acordo com a verdade. Agora, um filho, um órfão da pandemia que daqui 20 anos queira olhar para trás e falar: cara, eu não quero que um candidato me conte, eu não quero que um eleitor me conte, eu quero estudar a história e saber o que aconteceu. Eu quero saber por que meu pai e minha mãe morreram, por que eu tive que crescer num orfanato. Eu quero saber o que aconteceu nesse ano. Essa pessoa vai conseguir descobrir o que aconteceu. Por quê? Porque ela vai ver todos os posts do Ministério da Saúde, ela vai ver todas as publicações da Secom, ela vai ver um monte de publicações da indústria de fake news do WhatsApp, e ela vai ver pessoas como Ernesto Araújo se pronunciando em relação à China, ela vai ver pessoas como Queiroga se pronunciando em relação às medidas do Ministério da Saúde, ela vai ver pessoas como o Fábio publicando coisas na Secretaria da Comunicação, e vai ver o depoimento delas na CPI, e vai ver o relatório da CPI, e ela vai falar: eu sei quem estava mentindo, eu sei quem aconteceu, e se tudo der certo, até o final da CPI, a gente vai descobrir quem foram os interessados nisso, porque a gente só sabe o que aconteceu, a gente só sabe que houve uma tentativa de fazer a imunidade de rebanho, fazendo com que todo mundo se contaminasse. Agora a gente quer saber a quem isso beneficia, porque foi que as pessoas quiseram que isso acontecesse, e como foi que elas conseguiram ter uma influência tão grande em cima do governo, ao ponto de fazer ele tomar essas medidas a despeito da tentativa do Ministério da Saúde e da Anvisa de manterem as coisas trilhando no caminho que deveriam ser trilhadas. Então, os órfãos da pandemia, eles vão poder falar assim: o Brasil ele tinha instituições fortes como a Anvisa, que não se corrompeu, mas mesmo assim ela não foi suficiente.
Então, existe o lado do Lula, existe o lado do Bolsonaro e existe o lado da verdade. E essa é a verdade que a gente almeja. Porque aí você fala assim, Fausto, mas você é contra as pessoas ficarem em casa porque você não sabe que as pessoas não têm a mesma realidade que você. Eu nunca falei que todas as pessoas tinham que ficar em casa. Assim, esse negócio de ficar em casa ou não ficar em casa, esse negócio de quem pode ficar em casa fica, quem não pode não fica, isso daí tem que ser posterior à conscientização das pessoas a respeito do que a doença é. Mas houve uma indústria de desinformação, houve uma campanha de desinformação para que as pessoas não soubessem o que a doença é. Tanto que tem gente que não sabe o que a doença é até hoje. Estamos no dia 19 de maio de 2021. A pandemia está aqui há quase 1 ano e meio e ainda tem gente que não sabe o que essa doença é direito. Por quê? Porque houve uma campanha para desestimular as pessoas a usarem máscara, para forçar as pessoas a irem para as ruas, como se nada tivesse acontecendo, na fé que se algo acontecesse haveria um remédio que as curaria. É sobre isso que nós estamos falando. Eu sei que as pessoas têm que ir trabalhar, só que uma coisa é você ir trabalhar tomando todos os cuidados do mundo, usando máscara, usando álcool, se mantendo o máximo de distância possível das pessoas próximas de você, tomando medidas muito mais cautelosas quando, por exemplo, você entra num ônibus e saber que se você pegar esse negócio você está lascado e que não vai ter uma cura milagrosa, vai ser o seu organismo reagindo àquilo e você tem que torcer para não estar entre os 1% que vai ser levado por esse vírus. Só que quando você diz que a máscara é comunista, que ficar em casa é comunista, que se você pegar essa doença, basta que você tome remédio de verme cedo o suficiente, você vai escapar dela, você mente para as pessoas e elas não têm liberdade de tomarem as melhores decisões para a sobrevivência delas. Aí você fala, Fausto, mas as informações estavam aí. Embora o Bolsonaro ele falasse uma coisa, embora eles pedissem uma coisa, a informação estava aí para quem quisesse ver. As pessoas elas não chegam à verdade porque elas são burras. Eu não tenho dúvida nenhuma que as pessoas são burras. Eu não tenho dúvida nenhuma. A pergunta é justo que pessoas burras tenham uma sentença de morte durante uma pandemia porque o governo mente para elas a respeito daquilo que a doença é? Na minha cabeça, essa CPI é sobre isso. E nós estamos tendo a cada depoimento de 9 horas que você reduz em 15 minutos, você tem mais informações concisas, evidentes, de que houve sim um projeto de extermínio de pessoas. Uma estratégia de imunização de rebanho, fazendo com que todos fossem contaminados para que morresse quem tivesse que morrer. E o objetivo disso não é economia, porque para o crescimento da economia você precisa das pessoas vivas e sem medo. Por quê? Porque as pessoas sem medo da morte, elas consomem. A pessoa quando está com medo de morrer, ela não consome. Então o tempo inteiro foram colocadas falsas dicotomias. Fausto, não entendo que é dicotomia porque é uma palavra muito difícil. Ou A ou B. Ou A ou B. O que é uma falsa dicotomia? É quando não é ou A ou B. Por exemplo, é a mesma coisa de eu chegar e dizer assim, que você tem que saber o que você quer da vida, ou feijoada ou sushi. Mas aí eu vou dizer, cara, eu posso não querer nenhum dos dois, eu posso comer alguma outra coisa. Então quando você diz pra mim que ou é a vida ou é a economia, isso é uma falsa dicotomia, porque você não tem que escolher em uma delas. Você pode sair com as duas. Você pode ter o bem da economia a longo prazo se utilizando da saúde. E para isso a gente deveria ter pedido a coisa certa no momento certo. Por que as pessoas burras não pediram a coisa certa no momento certo? Porque mentiram para elas e fizeram com que elas acreditassem que as dicotomias ali eram outras. Então, em relação a tudo isso, essa CPI está maravilhosa. Quem eu quero, eu não vejo a hora de ver Nisi Yamaguchi falando. Porque, assim, enquanto é um político dizendo que mentiu porque ele tinha que beneficiar o partido dele, enquanto é um político que mentiu porque estava coagido pelo partido dele, enquanto é um cara, um secretário que está sendo soterrado de pressão por corporações muito fortes, eu repudio, mas eu consigo entender. Agora, uma pessoa que faz um juramento de médico e usa toda a sua carreira e toda a sua credibilidade para enganar um monte de senhoras, um monte de senhores, um monte de pessoas que vão falar, bom, se essa doutora está falando, então eu acredito no meu presidente.
Essa pessoa, em especial, eu quero ver o depoimento dela. E eu quero ver o que a sociedade vai fazer com o depoimento dessa pessoa. Então, sim, estou muito interessado na CPI, embora vocês possam me dizer que isso não vai dar em nada. Se vocês falam que essa CPI não vai dar em nada, é porque vocês estão esperando punição dos culpados. E nisso eu realmente não acredito que Pazuello vai pagar pelo que ele está dizendo hoje, que eu não assisti ainda. Mas se você entender que o que eu quero dessa CPI é a verdade registrada, documentada para a posteridade, então essa CPI já deu muitos frutos e vai dar ainda mais até chegar no final. Acho que é isso. Obrigado por escutarem meu desabafo até aqui. Por hora é isso. Um grande abraço para vocês.